primeira coisa que meu pai fez quando eu cheguei em casa, na casa dele, ele virou para mim e falou assim, olha, acabou a palhaçada. Ele me botou numa cadeira e passou uma tesoura de qualquer jeito no meu cabelo. E aquilo para mim foi a morte. Né? Eu me senti que eu estivesse sendo apunhalada, alguma coisa nesse sentido. Sabe quando você se sente violada? Né? Foi o que eu me senti naquele momento. Oi gente, para o nosso último vídeo sobre inclusão nessa temporada eu estou aqui com a Tayane Miyake. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de ter participado aqui com a gente. É um prazer te conhecer e ter você aqui no nosso Conectando. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem você é, para quem não te conhece. Obrigada, Bianca, eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu sou Tayane Miyake. Eu costumo dizer que eu sou travesti politicamente, né? Porque tudo começou com a identidade travesti no Brasil, então toda revolução de militância ela iniciou com as travestis, mas eu me auto-identifico também socialmente como mulher transexual. Eu sou nascida e renascida em Santos, eu sempre falo que sou renascida por conta da minha transição, né? Então eu também comemoro isso, a minha transição. Mas a minha transexualidade mesmo, ela inicia aos 3 anos de idade. Né? Aos 3 anos de idade eu já começo a manifestar vontades para o lado feminino, para o gênero feminino. E dentro de casa o machismo ele fala mais alto por conta do meu pai. E por consequência minha mãe acabava indo junto com ele. Né? E num dado momento eu pedi para minha mãe que eu queria uma festa com bonecas, né? E minha mãe falou... Aos 3 anos de idade? Aos 3 anos de idade. Então eu tenho aqui registrado, e na época eram retratos, né? Não eram nem fotos que se falava. Né? Então nessa foto eu tenho um bolo tipicamente masculino, né? As bonecas em volta da mesa, eu com alguns primos, alguns amiguinhos, né? Isso durante o dia. E aí eu tô um pouco mais feliz aqui atrás do bolo. Nesse outro registro, que já foi à noite com os adultos, é o mesmo bolo, só não tem as bonecas, e aí eu já não estou nem mais atrás do bolo, porque aí aqui eu já não reconhecia. Não se identificava com a sua própria festa. Não, e aí eu estou aqui ao lado da minha mãe. Né? Então, aqui começa tudo, todos os meus conflitos começaram aqui. E quando foi que você se enxergou de fato, assim, você tinha uma preferência, mas quando foi que você se enxergou e que você falou assim, eu sou mulher? Mais ou menos quando eu já estava na minha época era colegial, hoje é ensino médio, é que você começa a atinar, ter essa percepção que realmente você é diferente, né? Você não gosta das coisas masculinas, você gosta do feminino. Deixa eu te fazer uma pergunta bem assim que realmente eu não sei. Porque a gente fala muito nessa questão da educação dentro da escola, inclusive para as crianças terem ciência, mas como é que você faz essa educação sem sexualizar? Porque a criança, quando ela é muito pequena, ela não é sexualizada, né? Então a gente não consegue nem dizer se ela tende a ser hétero, cis ou homossexual, porque de fato ela não tem essa questão aflorada. E aí sempre tem essa discussão, qual que é a idade, qual que não é a idade, enfim. Então, eu acredito que cada pessoa, ela manifesta numa idade. Eu acho que não tem uma idade certa para essa manifestação, né? Eu poderia ter, dos 3 anos de idade, de repente, se minha mãe tivesse colocado uma roupa feminina em mim, eu ia continuar nisso pro resto da minha vida. Mas não foi isso que aconteceu, eu continuei sendo um menino padrão. Sim. Né? Mesmo tendo o cabelo até o ombro, não tive muitos problemas no período escolar. A primeira vez que eu ouvi de um coleguinha, né? Ah, você é bichinha? Eu olhei pra cara dele e falei assim, não sou bichinha. Ah, mas você é assim? Eu falei, não sou, você está enganado. E aí ele viu que eu estava entrando nessa, que ele estava conseguindo me irritar com isso. Ele falou assim, então você não é bichinha, você é bichona. Eu falei, mas qual o seu problema com as bichas? Eu falei pra ele. E aí o pessoal achou engraçado, né? E aí ele meio que parou com isso. E aí eu tomei isso, eu falei, olha, eu acho que eu preciso ser estratégica para poder viver bem
no âmbito escolar, eu vou ter que usar de estratégia. E aí o que eu fazia? Eu não era muito fã das meninas mesmo, então eu ficava mais com os meninos. Sim. Né? Então era hora de bagunça, então eu cheguei a ser colocada para fora de sala de aula, meu pai chegou aí umas 2 vezes na escola, por conta de reclamação, e isso também na cabeça dele era meio que normal. Um comportamento masculino. Exatamente, entendeu? Então eu peguei isso para mim como uma estratégia. E aí eu não tive maiores problemas dentro da escola, dentro do âmbito escolar. E consegui me formar, cheguei a entrar numa faculdade, né? Eu parei no 2º ano de faculdade de jornalismo, né? Foi quando o seu pai te expulsou de casa? Exatamente. Quando, nessa fatídica noite, eu cheguei da faculdade, aí meu pai me colocou numa parede e perguntou: você é gay? Eu falei: não, eu não sou gay. Mas como não? E essas roupas de mulheres, não sei o que. Eu falei: mas eu não me reconheço como gay, isso não é ser gay. Eu me vejo mulher. Aí foi a morte para ele. Ele falou: você quer ser mulher, você vai ser mulher em outro lugar, aqui não. Me colocou para fora de casa, me jogou um travesseiro atrás de mim, foi a única coisa que eu levei, a roupa do corpo e o travesseiro, e fiquei 2 noites e 2 dias vagando aqui na praia de Santos, né? Até que na minha última noite eu tentei um suicídio. Entrei no mar e fui com tudo. E aí chegou um momento que eu não sei te dizer o que aconteceu nesse momento, que veio alguém no meu ouvido e soprou: olha, você não quer dar fim da tua vida, você quer dar fim de um problema. E problema ele pode ser resolvido. Quando eu saí do mar, eu saí assim, desesperada. Aí foi quando também veio toda aquela coisa, e aí eu me pus a chorar sozinha. E aí foi quando eu procurei minha mãe, porque eu não tinha procurado a minha mãe antes, porque eu achava que eu tinha falhado. Sim. Né? Na questão que ela falava que a única coisa que você vai conseguir tirar do seu pai é o estudo. E naquele momento eu achava que eu tinha falhado. Eu falei: eu vou levar uma bronca, e para que viver? Na ocasião eu também era chefe de um departamento pessoal, eu sou formado em contabilidade e custos. E meu pai também foi lá e fez escândalo, e eu perdi o emprego. E ele também fez você ser demitida também. Exato. E aí não teve jeito, a única coisa que me sobrou na ocasião foi a prostituição para minha sobrevivência, né? Eu costumo sempre dizer que no Brasil a prostituição ainda é uma imposição, ela não é uma opção, né? A gente não tem ainda meios para você fazer outras coisas porque não te dão a oportunidade. E engraçado que eu também pesquisei um pouco antes, assim, para a gente fazer essa entrevista, alguns nomes de mulheres trans dentro do mercado de trabalho, e assim, são pouquíssimos. Normalmente está sempre ligada à questão de moda, de estética, beleza, mas dentro de outros órgãos normais é muito raro, né? Ainda é. Hoje a gente tem uma plataforma na internet chamada Transempregos, mas é mais voltado para São Paulo. Santos ainda está meio tacanho, a gente vai precisar fazer um trabalho muito grande de sensibilização, né? Nós tem ainda, né, 2 empresas de telemarketing que eles contratam mulheres trans e travestis, né, e homens trans também, mas é atrás de um telefone, você não está numa linha de frente. Exato. Entendeu? Você está atrás de um telefone. É bacana? É bacana, porque enquanto ela está ali, ela não está numa esquina se prostituindo, mas a gente ainda não tem essa linha de frente. Você não chega num banco e é recepcionada por uma trans ou uma travesti. Não, e quando for com relacionado à criança, daí o assunto vira um pior ainda, assim, né? Pra você ser professora, pra você cuidar, porque eu não sei o que o pessoal pensa, mas a galera acha que a criança vai olhar uma mulher trans e vai falar assim: não, eu escolhi ser trans. E a gente bate muito nessa linha de que você não escolhe, né? Não. Porque se a pessoa fosse fazer uma escolha, como é que ela ia escolher sofrer? Como é que ela ia passar por tudo isso? Exatamente, esse é o pensamento, mas as pessoas ainda não se tocaram disso, né? E hoje você está à frente da coordenadoria. Isso. Que criaram também a coordenadoria, né? Isso. Nós não tínhamos aqui em Santos ainda a coordenadoria da diversidade. Hoje existe o Departamento de Direitos Humanos, onde tinha a Coordenadoria da Mulher, da Infância e da Juventude, do Idoso, da Pessoa com Deficiência,
da igualdade racial, né, e faltava da diversidade. Aí esse ano o nosso atual prefeito, o Rogério Santos, ele criou a coordenadoria e me convidou para estar à frente dela. Que você está fazendo um trabalho incrível. Estou bem feliz. E eu estou muito feliz de ter você fazendo esse trabalho aqui com a gente e a gente poder levar e ampliar cada vez mais, porque é algo que não existe de hoje. Né? Não. Talvez hoje a gente esteja dando mais visibilidade, isso. Mas quantas pessoas vão precisar continuar sofrendo até que por causa dos outros, né? É isso que eu fico pensando. E me fala uma coisa, assim, uma dica para quem está assistindo a gente, quem de repente está se sentindo violado ou quer um amparo, um canal de comunicação que possa procurar a coordenadoria. Sim, hoje a coordenadoria ela ainda é muito nova, né? Ela iniciou agora em janeiro. Por conta da pandemia, a gente ainda está um pouco engessado, porque a gente não consegue dar os passos, mas se as pessoas se sentirem violadas de seus direitos, podem procurar a coordenadoria de diversidade, que fica no Departamento de Direitos Humanos, na Rua 15 de Novembro, 183, segundo andar. E também pode procurar o OAB ali na Praça José Bonifácio, se eu não me engano, né? Procurar a Comissão de Diversidade Sexual também, que elas também dão atendimento às pessoas LGBT+. E sigam você na rede social, a gente vai deixar aqui. Isso, @Tayane Miyake OFC de oficial. E para finalizar, eu sempre finalizo com uma pergunta, que é: o que é Conectando Extremos para você? Olha, Conectando Extremos para mim é a gente sair dessa bolha, né? Eu estou trazendo uma informação e que essa informação ela seja multiplicada e que as pessoas consigam, através da minha história, da minha vivência, desmistificar aquilo que de repente elas têm de negativo das pessoas trans e travestis, né? Ou das pessoas LGBT+, né? A gente desconectar mesmo, né? E se conectar, né, com o positivo, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso. Se conectar com a nossa essência, e eu acho que olhar o que a gente é e não a nossa capa, né? Porque assim, é o que a gente é por dentro. E eu também deixo um recado aos empresários que contratem pessoas trans e travestis. Nós somos capazes, nós temos capacidade, né? Nós não somos só um pedaço de carne nas esquinas, né? Eu acredito que se você contrata uma travesti ou uma transexual, ela vai fazer tanto por merecer aquela vaga que dificilmente ela vai fazer algo para perder aquele emprego, porque ela sabe o quão foi difícil para ela conquistar aquele emprego, né? E eu digo isso, me coloco também nisso porque hoje eu estou num cargo que a gente chama de cargo comissionado. Amanhã eu posso não estar. Sim. E se eu não estar amanhã, eu vou para onde? Para a esquina novamente, né? Então essa é a minha realidade. Por mais que eu seja politizada, a hora que eu não estiver mais nesse cargo, é para a esquina que eu vou ter que voltar, ou para o site, entendeu? E ninguém está na esquina porque quer, né? Exatamente. Ninguém está se prostituindo porque quer. As pessoas precisam de oportunidade. Exatamente. Essa e a gente não pode tirar a oportunidade delas por elas serem quem elas são. Exatamente. O que nós precisamos é de oportunidade. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários, entre em contato no perfil. E até semana que vem. Muito obrigada, gente.